Lucas, capítulo 15, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco através do teu Espírito, Senhor. Enquanto eu abro os meus lábios, que o Senhor abra também os ouvidos e os corações de cada pessoa nesta noite aqui, Senhor, para que a tua palavra rema, traga revelação aos nossos olhos, e ninguém volte para a sua casa da mesma maneira que entrou aqui nesta noite, ó Pai. Que ninguém, ó Deus, volte sem receber a ampliação da revelação da tua casa, porque tu és o Pai dessa parábola. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Irmãos, Rui Barbosa, ele afirmava que um ser humano, ele tem 2 sentimentos em relação à própria casa. Quais são esses 2 sentimentos? O desejo de sair quando ele está dentro, e o desejo de entrar quando ele está fora. Você vê, o ser humano é um ser paradoxal. Ele tem sentimentos antagônicos, opostos um ao outro. Uma pessoa fica o dia inteiro em casa, ela fica entediada, e ela diz assim: eu quero sair. Você diz: sair para onde? Eu não sei, eu quero sair a algum lugar, você tem alguma ideia? O outro passou o dia todo fora de casa, e alguém diz: fica um pouco mais, e diz: não, eu quero ir para minha casa, eu preciso ir para casa, estou com saudade de casa. É ou não é? O ser humano é assim. Depende da posição que você está, a sua visão da sua casa muda completamente. Quando você está fora, você tem uma visão. Quando você está dentro, você tem outra visão. Você pode morar numa casa grande ou numa casa pequena. Você pode morar num condomínio fechado ou você pode morar num conjunto habitacional. Você pode morar num prédio de 20 andares, você pode morar numa pequena kitnet. Não importa, é a sua casa. A sua casa é o melhor lugar do planeta para você estar, sim ou não? Então, passear na casa dos outros é bom. Comer fora é muito bom. Ficar hospedado em hotel, ninguém vai dizer que isso é algo sacrificial. Mas chega uma hora que você quer voltar para a sua casa. É ou não é? Nessa parábola aqui, nós vemos que o filho pródigo, ele teve 2 momentos na vida dele. Ele teve um momento que ele estava dentro de casa, e ele quis sair. Depois, no final da parábola, no meio da parábola, ele está do lado de fora de casa, e agora ele quer voltar para casa. Esse filho pode ser eu, pode ser você. Nós vivemos esses 2 momentos da nossa vida. Agora você percebe que quando muda a posição, muda a visão.
quando muda o lugar, ele muda a sua compreensão. A igreja é a nossa casa. A igreja é a casa do nosso Pai. E nós temos que ter uma revelação correta da igreja para não produzir ou para não reproduzir na nossa vida a mesma atitude do filho pródigo. Então eu quero fazer com você algumas considerações nessa noite acerca da atitude desse rapaz. Em primeiro lugar, o propósito da casa. Primeira coisa que eu quero falar para você é o propósito da casa do Pai. De um lado, a casa haverá de se tornar a habitação eterna de Deus, mas do outro lado nós também somos essa casa, moramos nessa casa, somos a edificação dessa casa. Então no final, somos nós e Deus, a casa é uma só. Portanto, a igreja hoje, ela precisa ser essa expressão da casa de Deus. E o que deve ser essa casa? Casa, vou falar para você, é lugar de sonhos. Diga comigo, casa é lugar de sonhos. De todos os sonhos que um ser humano tem na vida, o sonho número 1, sabe qual é? Ter a casa própria. Às vezes a pessoa tem um carro novo, mas ele não tem uma casa. Às vezes ele tem um computador de última geração, mas ele não tem uma casa. Às vezes ele tem, ele tira férias todos os anos com a família, mas ele não tem a casa. No dia que ele compra a casa, ele fica feliz, é um marco, ele tira foto, ele chama os amigos, a família vem visitar, porque a casa é o nosso maior sonho. A casa faz você sonhar. O que eu quero dizer para você? Que a casa do Pai tem que nos fazer sonhar. A igreja precisa ser uma fábrica de sonhos, onde vem a pessoa desesperançada e o sonho dela renasce. Chega o homem aqui sem esperança de uma família, e aquele começa a sonhar com uma família. E aquele que deixou a vida profissional e disse: eu sou um fracasso, porque eu fali, eu perdi meu emprego, eu fechei minha empresa. Mas quando ele tem o contato com a casa, ele diz: eu vou conquistar tudo de novo, Deus vai me abençoar, e o sonho brota novamente no seu coração. Então aqui é a casa do Pai, aqui é o lugar onde os sonhos são ressuscitados, todas as semanas, cada encontro, cada mês, cada final de semana, pessoas entram aqui sem sonhos, e saem daqui cheias de sonhos no coração. E hoje mesmo Deus vai ressuscitar sonhos no seu coração, porque você está na casa do Pai, amém? Nós temos que viver esse momento, irmãos. Nós temos que sonhar os sonhos de Deus, porque esse é o Kairos de Deus na nossa vida, é o tempo da nossa oportunidade, é o tempo de sonhar e realizar aquilo que Deus tem gerado no nosso espírito para esse tempo. Levante a sua mão direita comigo e diga assim: esse ano é o meu ano, esse tempo é o meu tempo. Se você crê isso, dê um aplauso ao Senhor, aleluia, porque se você está plantado na casa do Pai, esses sonhos vão florescer na sua vida, aleluia. Segundo, a casa é lugar de provisão. Você sabe, quando você está na rua e sente fome, o primeiro lugar que você sente falta, sabe de onde é? Da sua casa, é ou não é? Se você é como eu, comer em restaurante é muito bom, mas tem uma hora que a gente quer a comida de casa. A gente quer tomar um café com pão, lambuzar de manteiga. A gente quer comer um feijão, um arroz, estalar um ovo, sabe? E ficar ali com o prato na mão. A gente quer isso. E alguém fala: não, vamos na pizzaria. Diz: não, eu quero para casa. É ou não é? Casa é lugar de provisão. A casa do Pai também é lugar de provisão. Cada vez que nós nos reunimos aqui, nós recebemos a provisão de Deus. Nós somos alimentados pela palavra, nós somos transformados pela palavra, nós somos fortalecidos pela palavra, e a palavra é a provisão de Deus para a minha vida e para a sua vida. É tão bom a gente encontrar irmãos que ouvem a ministração e você percebe que aquela ministração fez diferença na vida dele. No final do ano passado, o irmão me chamou e disse assim: pastor, terminou o culto, eu quero que o senhor vá lá fora, eu quero te mostrar uma coisa. Eu falei: o que é? Ele: vem cá. Aí eu fui. Eu cheguei lá, ele estava com um carro novo, zero, completo. E ele disse: pastor, primeira vez na minha vida, comprei um carro zero, completo. Todos os acessórios eu pus lá na concessionária para sair de lá e não fazer nada. Até o insufilme foi eles que colocaram.
Eu falei, tá bom, e daí? Ele falou, eu queria dizer que eu comprei esse carro, Deus me deu esse carro, por causa de uma palavra que eu ouvi. Eu falei, então você me conta a palavra, que também estou interessado em um carro novo. Ele falou, um dia o senhor pregou aqui, pastor, sobre ofertas, e o senhor falou uma coisa que marcou minha vida, que aquilo que a gente rejeita, nunca entra na nossa vida. E eu rejeitei por muito tempo, porque minha esposa falava assim, amor, vamos comprar um carro novo. Ele falou, não, carro para mim tem que estar andando. E eu sempre tive um carro que andava, mas nunca tive um carro novo. E naquele dia, naquela pregação, eu falei, Deus, muda a minha mente. Por essa revelação, eu me abro para tudo que eu rejeitei na minha vida. E ele começou a orar a Deus. Ele disse, em menos de 6 meses, pela primeira vez, eu tenho um carro novo. Ele recebeu a provisão. Não estou falando da provisão material. A revelação que ele recebeu afetou a sua vida. É tão maravilhoso isso. Quando um casal, no final do culto, me procurou, pastor Silvio, e disse assim, pastor, eu queria dizer para o senhor que a primeira vez que o senhor promoveu na igreja o jejum de consumo, eu tinha 10 cartões de crédito, e eu era uma pessoa endividada. Eu sou promotor, eu tenho um bom salário, mas eu era uma mulher endividada. E desde aquele jejum, nunca mais eu fiquei endividada. E hoje eu sou uma mulher próspera. Eu só tenho um cartão de crédito. A palavra mudou a minha vida. Então a casa do Pai é lugar de provisão. Mas casa também é lugar de trabalho. Essa é a terceira coisa. Por quê? Você sabe, se você é dona de casa, principalmente, que a rotina da dona de casa é pesada. É até injusto você falar assim, a irmã trabalha, porque toda irmã trabalha, né? Principalmente se ela é casada. A irmã trabalha, que ela trabalha. Ela prepara o café da manhã, manda os filhos para a escola, e quando todo mundo sai, ela começa a preparar o almoço. E quando todo mundo almoça, já está na hora de arrumar a casa novamente. Então é um trabalho sem fim. É um trabalho que se repete todos os dias. E um dia ela disse, eu vou casar, eu vou ter minha casa. Mas ela não contava com a louça, ela não contava com a roupa, ela não contava com tudo isso. Mas Deus dá tudo, que Deus dá tudo completo. Mesmo assim, ainda tem gente aqui querendo casar. Você vê que o negócio não é tão ruim assim. Você tem que ser que a minha esposa é uma pessoa maravilhosa. Minha esposa ama lavar louça. Lava louça, máquina de lavar roupa, de lavar... Tudo que é automático ela gosta. Não de lavar louça, botar... Então, você tem que ter essa revelação da casa do Pai, que a casa do Pai é lugar de trabalho. Quando a pessoa não tem revelação, ela reclama. Ela diz, eu estou lá na igreja Água Viva, mas é muita coisa. Está a conferência aí, daqui a 40 dias conferência de novo. Aí tem um discipulado, aí tem cela. É muito trabalho, não dá para mim. E a pessoa sem a revelação da casa, ela perde a bênção, ela faz feito o filho pródigo, ela sai da casa. Porque ela não entende que casa também é lugar de trabalho. A casa do Pai é assim, irmãos. A nossa igreja é assim. Se você não tiver essa revelação, você vai ficar infeliz o resto da vida. Que você diz, pastor, não para a igreja. Aí você pega um pastor turbinado igual o Silvio Gale, mandando fogo toda hora, criando uma coisa nova toda hora. Eu estava olhando aqui o trabalho intenso de oração dos pastores, né? Falei, negócio vai aumentar o trabalho agora. Não para! Mas quem tem a revelação da casa do Pai sabe. Diga, casa do Pai é lugar de trabalho. Não tem como você fazer parte da casa e você não ter trabalho. Entendeu o que eu estou falando? O que mais? A casa do Pai é lugar de saúde emocional. Você sabe, irmãos, todos sentem saudades de casa. Quando você viaja, você fica fora de casa há muito tempo, você sente uma saudade da sua casa, é ou não é? Sente uma vontade do seu sofá, você sente saudade da cama, sente saudade do travesseiro. Agora, quando você está doente, aí é fatal. O primeiro lugar que você quer ir para casa. Eu não estou bem, eu quero ir para casa. Vamos para casa do amigo? Não, eu quero ir para minha casa. Até o filho pródigo sentiu saudade de casa. Ele estava longe, ele falou, lembrando aqui da casa do meu pai, eu acho que eu vou voltar para lá. Então, quando uma pessoa, ela se afasta dos caminhos de Deus, ela também sente, irmãos,
Você acha que o crente desviado ele não sente? Não, ele sente. Ele sofre. Em muitos momentos vem aqueles flashes na mente dele e ele diz, puxa, olha, eu participava da oração. Eu lembro que eu liderava a célula. Eu gostava até das duras do pastor, eu gostava. Tinha um louvor maravilhoso. Ele sente saudade da casa, porque a casa é o lugar onde a nossa alma é lavada, sabe, os problemas são confrontados. Não é assim que diz o ditado? Roupa suja se lava em casa. Então, na casa do Pai, também esse lugar onde nós precisamos ser confrontados. Porque se você não for confrontado aqui, onde que você vai ser? Se você não tiver um líder para falar na sua vida, quem vai ousar falar na sua vida fora daqui? Não tem, você tem que levantar a mão para os céus e dar graças a Deus, que tem sempre alguém velando sobre a sua vida, dizendo, não entra nesse caminho não, que é furada. Aleluia. A casa do Pai é lugar de confronto, irmãos. Família, você sabe, não dá volta para falar as coisas. Família fala tudo na lata, é ou não é? Fala, você irresponsável, perdeu. Família conta tudo. Então, assim, é necessário que na casa do Pai sejamos apontados, confrontados, porque família confronta. Mas tem uma coisa boa da família: família também defende. É assim, o irmão briga um com o outro, mas ele não deixa ninguém falar mal da família. É ou não é? A mãe fala assim, você é pirracento. Agora, se ela ouvir alguém dizendo que o filho dela é pirracento, ela fica brava. Ela vira um urutu, é ou não é? Você é desobediente, mas vai eu chegar lá e dizer, seu filho é muito desobediente. Ela faz... Que família confronta, mas família também defende, é ou não é? Você vê que quem está na casa é assim. Às vezes ele fala, não, pastor Paulinho pega muito no pé. Mas quando ele sai daqui, se ele é da casa mesmo, alguém fala do Paulinho, fala, o que você está falando, meu pastor? O que é isso? Olha lá, hein? Cuidado, porque teve outros que morreram, o raio caiu na cabeça dele. Põe medo. Porque esse faz parte da casa, é ou não é? Nessa casa, você encontra saúde emocional, amém, querido? Casa também é interessante, casa é lugar de herança. Uma coisa interessante nessa parábola é que nem o filho mais novo, nem o filho mais velho souberam lidar com a herança do pai. O mais novo, a Bíblia diz que desperdiçou tudo dissolutamente. Por isso ele é chamado de filho pródigo, que a palavra pródigo significa desperdiçador, aquele que gasta sem critério. Mas o velho, o filho mais velho, ele estava na casa do pai, mas ele também não era herdeiro das coisas do pai. Um dia ele chega para o pai e fala assim, eu estou aqui tanto tempo, o senhor não me dá nem um cordeiro. O pai falou, filho, eu te daria o rebanho inteiro. Ele não falou isso, mas eu acho que ele queria falar assim, mas você não tem amigo? Mas ele falou, tudo é seu. O que é meu, filho, é seu também. E ele falou, mas eu estou tanto tempo aqui. Irmãos, ouça o que eu vou te falar. Na casa do pai, há uma herança. Agora, algumas pessoas desperdiçam a herança. Outras pessoas não valorizam a herança. Mas é um direito legítimo dos filhos da casa. Tem gente que fica muito tempo, mas ele não usufrui da herança. Mas eu tenho algo da parte de Deus para te falar nessa noite. Se você é filho dessa casa, você é herdeiro de todas as bênçãos depositadas dos céus nesse lugar. Se vieram para essa casa, tem que vir sobre a sua vida também. Pastor, o que isso significa? Significa que se o seu pastor tem um casamento abençoado, você pode ter um casamento abençoado também. Se o seu pastor tem filhos ajustados, seus filhos podem ser ajustados também, porque essa é a unção, é a herança, é a bênção que está sobre a casa. Significa que se o seu pastor está prosperando, você tem direito a essa prosperidade também. Agora, o filho às vezes ele tem atitude que você não entende. O filho, ele vê o pai com iPad, ele fala para o outro irmão assim, ou para o amigo, ele fala, meu pai tem iPad, é ou não é? Porque ele sabe que uma vez que o pai tem, o filho vai ter também, é ou não é? Meu pai trocou de carro, é o filho falando, meu pai trocou de carro, ele está feliz, é ou não é? Porque ele sabe que ele é herdeiro.
Aquele filho mais velho não sabia que ele era herdeiro. Ele falou: pai, o senhor não me dá nada. Ele falou: filho, a fazenda é toda sua, não só um cordeiro. Quando você vê, irmãos, a bênção de Deus sendo derramada sobre a sua liderança, sobre o seu pastor, sobre a sua igreja, você levanta as duas mãos e diga glória a Deus, porque eu sou herdeiro, eu sou filho dessa casa, e essa bênção que está chegando vai alcançar a minha vida, vai pousar sobre a minha cabeça, e eu vou desfrutar de tudo que o Senhor está dando nesse lugar. Se seu pai tem revelação na palavra, não tem jeito, você é herdeiro, você vai ter revelação na palavra também. Toda a unção da casa, diga assim, toda a unção da casa é herança minha, eu tomo posse em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia, aleluia. Não desperdice a sua herança, não ignore a sua herança, usufrua, você é participante legítimo da bênção dessa casa, diga glória a Deus. Eu falo para os irmãos um dia que, às vezes, compartilhando com o pastor Aloysio, ele fala assim: estou pensando em comprar não sei o que, compramos a rádio. Aí eu fico feliz, eu falo lá com os líderes, falo: pastor, parece até que foi o senhor que comprou a rádio. Eu falei: se ele comprou, eu vou comprar também. É uma questão de tempo, tudo no seu tempo, não é verdade? Abriu a escola, eu falo glória a Deus. Ele abriu a escola, eu vou abrir também, porque eu sou participante dessa unção, eu estou nessa linhagem, eu estou nessa cadeia, caiu lá, vai cair aqui, choveu lá, vai chover aqui, e vai vir sobre a minha vida. Esse é o coração. Então a casa é lugar de herança, mas o que acontece? Vamos ver aqui, como é que o filho enxergava a casa. É a visão errada da casa do pai que muitos têm. Apesar de já termos falado tanto sobre a casa de Deus, você já leu o livro sobre a edificação da casa de Deus, você já ouviu pregações sobre a casa de Deus, você já fez jejum pela edificação e pela expansão da casa de Deus, mas muitas pessoas em nosso meio ainda possuem uma visão errada da casa. É impressionante como o filho pródigo nessa parábola, ele tem uma visão distorcida, ele não consegue enxergar a coisa na ótica do pai. Qual era a visão do filho? Número 1, a visão de lucro. Na mente daquele filho pródigo, ele fazia muito e ganhava pouco. Então ele queria tudo, ele queria a herança de uma vez, apesar de que o pai o sustentava, apesar de que o pai nunca lhe deixou faltar nada, ele queria a herança toda de uma vez. Irmãos, um pai que nunca negou nada ao seu filho, mas o filho não tinha coração de família, ele enxergava lucro, e por causa dessa visão comercial, ele resolveu sair da casa do pai. Olha para mim, sabe quem é que sai? Quem sai é quem acha que está dando muito e recebendo pouco. Quem crê que está recebendo mais do que merece, não sai nunca. Por que esse filho saiu? Ele fala: não, eu trabalho muito e ganho muito pouco, porque tinha uma visão de lucro. Há muita gente que tem abandonado a casa do pai, porque não tem esse coração de filho. Mas essa é uma visão que precisa ser corrigida. Qual era a visão do filho pródigo? Ele tinha uma visão egoísta. Ele resolveu sair de casa, ele pegou a herança, ele não se preocupou com o irmão, ele não se preocupou com o pai, se iria sofrer ou não, ele não se preocupou com a estrutura do trabalho, se ia desmontar, e se ele iria fazer falta. Ele falou: não, eu quero tocar minha vida, eu estou pensando em mim. Ele pegou tudo, e ele tomou o caminho da rua. Geralmente quem parte, não parte porque está pensando nos outros, parte porque está pensando em si mesmo. Essa que é a verdade. Quem parte, parte por causa dos seus interesses. Eu já vi muita gente que sai causando danos ao reino de Deus, abandona a casa do pai. Ele não está preocupado se um vai desviar, se outro vai se perder, se a célula não vai ter outro líder. Ele sai, ele não está pensando nas vidas, ele não está pensando em Deus, ele está pensando o seguinte: ali é mais lucrativo para mim, eu vou tocar minha vida. Essa é a visão do lucro, irmãos. Tem muita gente vivendo assim na casa do pai, vivendo por uma visão meramente egoísta. Qual era a visão do filho pródigo? Ele tinha uma visão também de independência. Sem dúvida, um dos motivos pelos quais o filho pródigo saiu da casa do pai é que ele queria fazer tudo o que ele quisesse. Ele não queria ninguém sobre a sua vida, ele não queria governo. Ele achava casa um lugar chato. Eu tenho que fazer isso, tem hora de entrar, tem hora de sair. Eu não posso fazer o que eu quero. Então se eu não posso fazer o que eu quero, eu vou embora.
estou cansado de receber ordens. Ele queria ser líder de si mesmo, sair de casa, tomar as próprias decisões, não é? Gastar o seu dinheiro do jeito que ele quisesse, ter liberdade. Ele não queria estar sobre as regras do pai. Tem gente que reclama da igreja, porque queria que a igreja fosse um lugar de liberdade total. Assim, não, eu faço o que eu quero, eu vou no dia que eu quero. Você sabe que um dia, a irmã falou para mim assim: pastor, não vou fazer o curso tal da igreja. Eu falei: por quê? Porque eu não quero fazer com esse professor. Eu falei assim: não, mas você não tem essa opção, você tem que fazer o curso com esse professor. Ela falou: é engraçado, vocês impõem tudo aqui, por isso que eu não gosto, estou saindo da igreja. E ela fazia faculdade também, então eu falei para ela: você faz faculdade? Ela faz. E você escolhe os seus professores? Lá na faculdade você diz: eu não quero esse professor, não vou fazer, vou trancar o curso? Não. E por que aqui você acha que tem esse direito? Então a pessoa não tem a visão da casa e não tem a visão de reino, e ela pensa que a igreja é uma república democrática. A igreja é a expressão visível do reino de Deus, e no reino tem um rei, tem um governo, tem uma direção, tem algo que foi estabelecido. Então, para muita gente é chato ter alguém sobre a sua vida, é chato ter que pedir autorização toda hora para fazer as coisas. Poxa, eu não posso fazer o que eu quero. Pois é, mas isso faz parte da casa do pai, e esse coração do filho pródigo é que fez ele ir embora. Outra visão errada do filho pródigo, sabe qual era? Era a visão do desperdício. A Bíblia diz que ele saiu disposto a gastar cada centavo, sem se preocupar com o dia de amanhã, sem se preocupar com as consequências, sem se preocupar com o que iria acontecer depois. Agora veja, Jesus falou que o profeta, ele não fica sem honra, senão na sua própria casa, no meio dos seus. E isso foi verdade na vida de Jesus, e é verdade na minha vida e na sua vida também. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho certeza, que eu conheço o pastor Silvio Gallo, que muita gente, como eu, já entrei nessa concorrência também, para disputar uma vaga na agenda dele, para ele poder falar, e ele fala: não tem data. Você sabe que é verdade. Ô Silvio, vai lá: não posso, essa semana não posso, não posso, no mês que vem não posso. Se ele abrisse a agenda, ele iria sair toda semana. Agora tem gente que tem a oportunidade de ouvi-lo toda semana e desperdiça. Entendeu? Tem gente disposta a pagar uma passagem de R$2.000 para ouvi-lo por 2 horas. É ou não é? E às vezes você é filho da casa, você está aqui, você é herdeiro legítimo, mas a visão do desperdício, o pastor está ministrando, ele nem anota o que o pastor está falando. E tem gente que briga pelos esboços dele. Entendeu o que eu estou falando? Quem está entendendo? Está um silêncio nesse lugar aqui, meu Deus do céu. Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, você não pode ter a visão do desperdício. Diga: tem coisa boa na casa do pai. O filho pródigo desperdiçou dinheiro, mas tem gente que desperdiça a palavra, a oportunidade, a unção, o ministério. Tem gente que desperdiça a bênção que Deus está liberando sobre o lugar onde ele está. Você precisa converter essa visão. Final de janeiro eu estava em Minas Gerais, Belo Horizonte, fazer um tour lá. E aí fui conversando com o motorista da van. Aí eu falei para ele: minha esposa queria muito conhecer uma feira hippie, que é uma das feiras, acho que é a maior feira da América Latina, né, de barracas, assim, muita coisa interessante. Ela queria ver. Aí eu combinei de levá-la, e a gente estava fazendo um tour na cidade. Ele falou assim: pastor, eu vou deixar vocês aqui na feira, e enquanto vocês vão rodar aí, vocês vão gastar de 3 a 4 horas, porque são 3.000 barracas. Tudo que mulher gosta de comprar tem naquela feira, irmãos. Sério. Pode colocar isso aí na lista. Aí ele falou assim: enquanto o senhor fica aí, eu vou dar uma corrida lá na minha igreja, que ficava, sei lá, uns 70 quilômetros de distância, que eu vou lá ministrar no louvor, e aí quando terminar o louvor, eu volto para pegar vocês. Eu falei: irmão, mas um trajeto muito longo, você vai lá só para ministrar o louvor? Olha o que ele falou para mim, Silvio. Ele disse assim: pastor, eu era jovem, eu morava a 200 metros da Igreja Batista Lagoinha.
Eu conheci o pastor, eu conheci os irmãos da igreja, todo mundo na minha casa. Minha mãe me incentivava, meu pai me incentivava, eu não quis saber de Deus. Eu desperdicei a minha juventude fazendo bobagem. Então hoje, para eu servir a Deus, eu tenho que fazer isso. Estou cansado, não dormi muito, mas eu falei para Deus, eu quero te servir, Senhor. Então eu vou lá, eu vou tocar 3 músicas só, vou sair. E à noite eu vou fazer a mesma coisa. Porque quando eu consegui enxergar, eu já tinha desperdiçado muita coisa. Eu falei, meu irmão, vai na paz e o Senhor é contigo. Que Deus nos livre, irmãos, de desperdiçar aquilo que Deus tem nos dado. E Deus tem dado muita coisa sobre a sua vida, amém, querido? Você recebe, diga glória a Deus, aleluia. O que mais que nós vemos na vida desse filho? Ele tinha uma visão de indiferença, porque esse filho se achava maduro o suficiente. Ele não queria prestar contas para mais ninguém. Ele achava que podia tocar a sua vida sozinho, sem se importar com as pessoas. Então, o que eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem? Você precisa abrir os seus olhos e ter a revelação espiritual, porque sem a revelação correta da casa do Pai, você não consegue avançar na vida cristã. Você jamais vai se importar com as outras pessoas. A casa do Pai não pode ser aquele slogan, cada um por si e Deus por todos. Um ao outro, uns aos outros, orai uns pelos outros, exortai uns aos outros, profetizai uns aos outros, ministrar uns aos outros, suportai uns aos outros. A casa do Pai é assim. Não pode ser, não, eu fui, tive minha comunhão, o irmão não veio, não estou nem aí. Não, ele não veio, mas você não é Caim. Você é do espírito de Abel. Você vai atrás do seu irmão. Você diz, é da minha família. Meu irmão não chegou, eu vou atrás dele. Eu sou parte dessa casa. Eu sou filho dessa casa. Eu vou ajudar a edificar essa casa. Então eu não estou aqui sozinho. Eu estou aqui para ajudar os meus irmãos. Diga glória a Deus. Agora, o filho pródigo, ele precisou chegar ao ponto de disputar as alfarrobas que os porcos comiam, para poder ter a revelação correta. Foi aqui que tudo aconteceu, um processo doloroso, um processo traumático, dramático, onde ele chega no fundo do poço, e o dono dos porcos fala para ele assim, olha, você não pode comer as alfarrobas, são dos porcos, não é seu. E o dono do porco ia embora, ele pegava, disputava, e de repente deu um desespero, e ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Os empregados do meu pai são mais bem tratados do que eu. Olha o que eu tinha. Eu sentava na mesa, eu tinha anel, eu tinha roupa, eu tinha alparcas. Hoje eu não tenho nada, eu estou um homem falido. E ali Deus começou a lançar luz. E ele foi ter a revelação. E aqui entra a visão correta da casa do Pai. Qual é a visão correta da casa do Pai? É quando os olhos daquele filho, eles se abrem. E ele dá aquele suspiro, sabe? Quando a ficha cai, você conclui e diz, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E o que Deus vai revelar para ele, no seu espírito? Número 1, ele tem a revelação do cuidado. Ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Até os trabalhadores da casa do meu pai têm abundância. Se meu pai cuida dos empregados, puxa, imagina eu que sou filho. Tem gente, irmãos, que infelizmente precisa perder para valorizar. Porque você sai daqui, você encontra gente falando mal da igreja, mal da liderança, mal do pastor, mas vou dizer algo para você. Quem cuida da sua vida é quem está aqui, querido. Quem ora pela sua vida é quem está aqui. Quem tem cargo pela sua vida é quem está aqui. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Fala para ele assim, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. No fundo você sabe disso, meu irmão. Que se você quer ser cuidado, é aqui que você tem que estar. Plantado na casa do Senhor. Florescerão como palmeiras. Aleluia. Glória a Deus. O filho pródigo teve essa revelação. Ele disse, gente, esses caras que bebiam comigo, falavam mal do meu pai, falou, você fez bem, saiu de casa, eu também saí, cadê todo mundo? Todo mundo embora. Nem os porcos queriam dividir nada com ele, nem o lanchinho da célula.
Ele falou, não. Eu já tive gente na igreja que passou por essa experiência. Pastor, não aguento mais essa igreja, é muita cobrança. Agora tem um discipulador no meu pé, não quero não, vou embora. 2 anos depois ele volta. Alguns voltam bem mais rápido. Pastor, eu quero alguém para falar na minha vida, eu quero alguém para me repreender. Corrige, se eu ver coisa errada, pastor, pode falar, eu quero isso. O ser humano é muito paradoxal, irmão. O filho pródigo teve essa revelação. Segundo, ele teve a revelação do perdão. Aquele filho voltou para casa porque ele sabia que o pai iria perdoar o seu pecado. Ele sabia que seu pai o receberia. Aqui é lugar de perdão. Aqui é lugar de reparação. Por que muitos não voltam? Por que muitos não voltaram ainda? Porque eles pensam assim, será? Se eu for, será? Como que vão me ver? Como que vão me enxergar? Será que eu serei recebido? Mas na hora que ele teve a revelação, ele disse, não, eu vou arriscar. Eu vou dizer para o meu pai, pedir perdão para ele. Eu sei, no fundo ele sabia, meu pai vai me perdoar. Graças a Deus que o filho pródigo, mesmo estando longe, ele conhecia o coração do pai. Você conhece o coração do pai, meu irmão? Quantas vezes você já precisou de perdão e foi perdoado? Pois eu digo para você, se você precisar mais uma vez, ainda assim o pai te perdoará. Se você crê isso, dê um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O que mais que a gente vê nesse texto? É que o filho, ele tem a revelação do trabalho. Agora aqui você vai endoidar a cabeça. Olha que coisa louca. Ele saiu porque trabalhava, não era reconhecido, aquela coisa toda. Agora ele vem e diz assim, pai, eu vou falar para meu pai, me trata como um dos teus trabalhadores. Eu quero alguém para me mandar fazer as coisas. Ele entendeu, ele disse, gente, não tem como eu estar na casa do pai e não ter trabalho. Então, se eu não for recebido como filho, pelo menos como empregado, você já está de bom tamanho, porque hoje eu preciso trabalhar. Ele estava igual aquele motorista da van. Pastor, eu tenho que servir a Deus, pastor. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estou casado com um filho aqui, dirigindo essa van, Deus me prosperou, eu desperdicei tudo. Era o filho pródigo falando. Ele disse, então hoje, se eu quero servir a Deus, eu tenho que pagar o preço. E eu vou pagar. Casa, diga comigo assim, casa é lugar de trabalho. Por quê? Porque se todas as pessoas da casa disserem, não vou colocar a mão em nada, a casa vai falir. Vai se tornar um lugar insuportável, sim ou não? Todo mundo usa o banheiro, ninguém limpa. Tem uma hora que ninguém vai conseguir entrar naquele banheiro. Todo mundo usa, mas ninguém repõe. Vai ter uma hora que não vai ter sentido estar naquela casa. O filho saiu de casa porque ele não queria trabalhar para o pai. Agora ele volta. E qual é o sonho da vida dele? Qual o sonho dele? Pai, eu quero ser empregado na tua fazenda. Fala a verdade, você não endoida com um negócio desse não? Eu fui pregar numa conferência, fiz o apelo, chegou uma irmã chorando, pastor, ora por mim, pastor, eu preciso muito da sua oração. Eu falei, mas orar por quê? Pastor, eu cresci na igreja, eu já fui tesoureira, eu já fui do louvor, eu fui do teatro, pastor, eu fui muito usada, pastor, me sinto assim, que me usaram muito, pastor, e eu não consigo voltar. Eu falei, tá bom, Senhor, vou orar ela, Senhor, não usa mais ela não. Abençoei ela. Fui numa outra conferência, preguei uma mensagem, no final veio um senhor lá, pastor, ora por mim, pastor. Eu falei, o que foi? Eu quero ser usado, pastor. Eu falei, vai entender crente. Um pede oração desesperado porque está sendo usado. O outro pede oração desesperado porque quer ser usado. Meu Deus, não tem povo mais louco na face da terra. Eu fiquei falando, Deus, e aí eu oro para ser usado ou para não ser usado? E o Espírito de Deus falou um negócio no meu coração. Ele falou, olha, pior do que você ser usado é você nunca ser usado. Então, se você tem a oportunidade de servir, faz aquilo que disse o homem mais sábio do mundo: tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, não há célula, não há discipulado, não há evangelismo, não há encontro com Deus, não tem nada disso. Se você quer trabalhar, faça hoje, sirva a Deus hoje. Esse é o tempo de você dedicar a sua vida ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A gente canta como um farol que brilha
como ponte sobre as águas, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado, mas quando a gente é usado, a gente não quer ser usado. Uma hora a gente canta chorando, outra hora a gente reclama, né? Diz, eu não quero saber dessa música. O filho pródigo agora vem sem querer ser filho. Ele vem implorando, eu quero trabalhar. Você sabe, eu tenho encontrado muita gente assim. Pastor, me dá uma chance. Arruma uma coisa para eu fazer, eu quero servir a Deus. Se você está tendo o privilégio de trabalhar hoje na casa do Pai, dá glória a Deus, meu irmão. Diga obrigado, Senhor. É tanta gente querendo, tanta gente subindo um monte, jejuando, pedindo, Senhor, me usa, me usa, me usa. E Deus já está te usando, meu irmão. Deus botou uma célula na sua mão, Deus botou vidas na sua mão, Deus botou crianças na sua mão, colocou jovem, te deu um ministério, um chamado. Oh, meu irmão, faz tudo que está ao teu alcance fazer. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas uma coisa que me choca aqui é como que essa visão desse menino muda. E aí ele vai ter uma visão espiritual da casa. Quando ele saiu de casa, ele só enxergava o material, quero minha herança, meu dinheiro. Mas quando ele volta, ele fala uma coisa para o pai. Ele diz assim, pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Eu pequei contra ti e perante os céus. Ele entendeu que quando peca contra a casa, ele peca contra os céus. E ele entendeu que a casa é um lugar espiritual, é uma edificação espiritual, não é algo natural, não é uma questão de mudar de célula, de sair do discipulado, de deixar o pastor, de ir para o outro lado da rua. Ele disse, não, é a casa de Deus. Quando eu firo essa casa, eu ofendo a Deus. Então, pai, eu reconheço que eu fiz isso, e eu não quero mais fazer isso, me perdoa. Irmão, sabe, as pessoas que mais tropeçam na vida cristã são aquelas que têm a visão natural da obra de Deus, da casa de Deus. E ela acha que é o homem, que é o pastor, que é o líder, que é o irmão, mas não é nada disso. Quando você tem a visão espiritual da casa, oh meu Deus, você muda completamente. Você entende que isso aqui é algo espiritual, que enquanto nós estamos ministrando nessa noite, aqui na região, nas regiões invisíveis, acima da nossa cabeça, uma batalha está sendo travada, porque a revelação quer entrar no seu coração, e há muitos demônios cerceando. Então tudo porque está acontecendo algo nessa noite aqui. Porque aqui não é uma agremiação, aqui não é uma associação de moradores, aqui não é um clube de futebol. Aqui é a casa de Deus, é algo espiritual, aleluia. O que a gente faz aqui toca o céu, o que a gente decide aqui afeta o reino do Espírito. Pecar contra a casa é pecar contra os céus. O que mais que esse jovem vai ver aqui? Ele começa a enxergar a sua real condição. Ele diz assim, pai, verso 19, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Tem gente que não se enxerga, mas depois do arrependimento, o filho pródigo diz o que de si mesmo? Eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou um indigno. Quando ele saiu de casa, ele se achava o tal. Eu quero, eu posso guiar minha vida, eu não preciso de ninguém, não tenho que dar conta da minha vida para ninguém. Ninguém se mete comigo, eu não me meto com ninguém. Mas quando ele volta quebrantado. Irmãos, a gente só consegue edificar a casa do Pai se a gente for capaz de se olhar no espelho e dizer assim, meu Deus, o que eu era, de onde eu vim e o que Deus fez na minha vida, eu estou no lucro. Se Deus não te alcançasse, você não estaria aqui hoje, nessa conferência de avivamento? Se a graça de Deus não tivesse alcançado a sua vida, talvez você não estivesse nem vivo. Talvez você estivesse lá no carnaval mesmo. Hoje você tem que se alegrar com o Senhor e dizer, Senhor, foi muita graça dos céus eu ser alcançado, eu ser tirado. Eu não tinha futuro, não tinha sonho, não tinha esperança, não tinha aspiração. Deus foi lá com o braço forte, me levantou, me resgatou, me casou, me prosperou, me trouxe aqui, me deu um chamado, um ministério. Oh Deus, eu te dou graças. Quem sabe o que era e de onde veio, meu irmão, tem um coração agradecido. Quantas vezes eu falo isso para Deus, eu digo, Deus, o Senhor sabe, eu não sou digno.
Para mim, eu considero um dos mais altos privilégios da minha vida, poder pegar um microfone e compartilhar a palavra. Que eu disse, Senhor, é o Senhor, é a tua graça. Porque se fosse pelos caminhos naturais, jamais. Quem está entendendo o que eu estou falando? E por último, aquele filho fez a coisa mais linda que um liderado pode fazer. Ele aceitou a liderança. Quando ele saiu de casa, ele saiu na independência. Mas quando ele volta, ele aceita a liderança do pai sobre ele. Quando ele saiu, pastor Silvio, ele disse assim, ó, ninguém manda em mim. Quando ele voltou, ele disse, pai, me trata. Trata com a minha vida. Fala firme comigo. Me dá ordem. Põe horário para eu levantar, horário para eu deitar. Diz qual é o horário de descanso. O que o senhor falar, eu vou fazer. Eu já recebi gente assim. Pastor, o que o senhor falar, pastor, eu faço. Falou, Deus, está desesperado. Quando a revelação vem, dá um desespero na pessoa. E esse é um dos mais fortes sinais de arrependimento. Quem volta arrependido, não volta exigindo nada. Quem não está arrependido, ele diz assim, tá bom, eu vou voltar, mas resolveram o problema lá, porque é o seguinte, eu estou voltando. Mas se falar não sei o que, eu saio de novo. Esse não está arrependido. Já viu gente assim? Não, tá bom, você está me chamando, eu vou, é reunião quinta, né? Eu vou estar lá. Agora, se tocar no assunto, o cara está errado. O errado, meu pai dizia assim, filho, baixa a cabeça e fala, que funciona sempre. Ele falou, você não gostou, fala com você, ó, dá um sorriso e fala, sempre funciona, eu aprendi isso. O cara, quando está arrependido, ele não exige nada. Ele chega aqui, ó, igual eu tive lá. Todo pastor que vai no Rio, ele pede para visitar lá a Catedral Mundial, né? Você conhece. Que realmente é muito bonita e grandiosa. E aí eu levo. E aí a gente estava lá com os obreiros de lá. Eu falei para ele, vem cá, fala para a gente um pouco aí sobre como é que é isso aí. Lá não é o seminarista, é o obreiro e depois o pastor. Qual é o critério? Ele falou aqui, tem duas coisas para você ser um pastor. Você entra com o obreiro e você aprende a falar duas coisas. Sim, senhor e não, senhor. E você vai ser aprovado sempre. Eu falei, nossa, fácil. Curso fácil. Teríamos que ter uma disciplina dessa. Qual é a aula hoje? Vai ser o sim, senhor. Todo mundo fala, sim, senhor. Sim, senhor. E outra aula, agora, não, senhor. Entendeu? Eu falei, que coisa fácil. O filho saiu de casa porque ele não aceitava a maneira como o pai liderava ele. Mas quando ele voltou, ele disse, o senhor é o pai, o senhor manda, eu obedeço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, sou eu agora. E o menino vem quebrantado. Agora olha para mim. Entenda o que eu vou te falar. De quando o filho saiu de casa, para o tempo que ele voltou, a casa era a mesma. O pai era o mesmo. A fazenda era a mesma. O que mudou aqui? A visão. Ele saiu porque tinha uma visão errada. Ele voltou, está diferente essa igreja. O pastor parece estar mais amável, mais atencioso. As células mudaram. Não mudou nada. É igual aquele filho, diz que tinha um filho, que ele tinha muito problema com o pai na juventude. E aí, disse que brigava muito e discutia, ele não concordava com o pai em nada. E ele falou para o pai, olha, no dia que eu fizer 18 anos, eu saio de casa e o senhor não vai me ver mais nunca. E no dia que ele fez 18 anos, ele pegou a mochila, saiu de casa, foi embora. Aí lá, o que aconteceu com o filho pródigo, aconteceu com ele. Ele gastou o que tinha, tentou uma coisa, não deu certo, que ele não tinha terminado os estudos, não conseguiu muito trabalho, conheceu uma moça, namorou, engravidou, aí não tinha mais dinheiro, e o filho estava para nascer, e ele no desespero, ele ligou para o pai. Falou, pai, eu sei que eu fui um mau filho, mas, pai, eu estou numa situação difícil, ninguém me ajuda, assim, o senhor não teria como me ajudar, porque meu filho vai nascer. E o pai prontamente falou, não, filho, volta que nós vamos te ajudar. Construiu lá uma kitnet para ele, uma extensão na casa, disse para ele, olha, você termina a faculdade, eu te pago a faculdade, entendeu? E você vai organizar a sua vida, e quando você estiver estruturado, você segue o seu caminho. Aí ele voltou, ficou lá com o pai, o filho nasceu, ele foi morar na sua casa. Um dia, ele foi almoçar na casa do pai, um domingo à tarde. E quando ele voltava da casa do pai, ele falou para a esposa dele, disse, puxa, você sabe, quando eu era jovem, eu brigava tanto com meu pai, a gente não se entendia, meu pai era um homem muito duro,
E agora, hoje foi uma tarde tão maravilhosa, tão legal. Ai, como eu me alegro com essa mudança na vida do meu pai. Como meu pai mudou nesses últimos anos. Quem volta arrependido, não volta exigindo nada, irmãos. A casa não mudou. O pai não mudou. A fazenda era a mesma. Mas o filho mudou. O filho mudou. Você sabe, nunca é tarde para voltar para a casa do pai. Porque o pai, ele sempre abre os braços e aceita. O pai sempre recebe. Há muito tempo atrás, o irmão era líder na igreja. E ele pecou. Os pecados feios, escandalosos. E a igreja teve que disciplinar. E ele ficou tão chateado que achou que serviu tanto a igreja. E agora, na hora que ele mais precisa, ele foi afastado de tudo. Que Deus tinha perdoado e a igreja não perdoou. E aquela história toda. E ele saiu. E quando uma pessoa que está na presença de Deus, ela sai, meu irmão, ela passa a fazer coisas que ela nunca fez quando não era convertida. Sério. Ele não fumava, passou a fumar. Ele não bebia, passou a beber. Ele não traía a esposa, passou a trair a esposa. Ele não frequentava a casa noturna, passou a frequentar. E ele estava destruindo a vida dele. E um dia ele falou assim, para mim não tem mais jeito não. Eu estou no fundo do poço, para a igreja eu não volto. Deus também não me aceita. E eu também não quero voltar. E ele voltando para casa, ele passou em frente a um centro de macumba. E estava lá tendo uma cerimônia. Ele falou, para a igreja eu não vou voltar, eu vou entrar aqui, ver se eu consigo fazer um descarrego. E ele entrou, tinha um grupo, batendo os atabaques, e rodando, e ele entrou na roda. E o camarada, cada um, por sua vez, pegava o charuto, dava a baforada, e dando a baforada um por um que estava na roda. Só que o camarada, quando foi dar baforada nele, o camarada não conseguiu. Veio para trás, passou o charuto para o outro foi fumando, baforou um, baforou outro, tal. Quando chegou na vez dele, para trás. Aí o pai de santo falou, mas o que está acontecendo? Falou, não sei, a gente não consegue aproximar dele. Ele falou, continua os atabaques, ninguém vai sair daqui sem receber baforada. E aí ele pegou o charuto, começou a fumar, todo mundo na roda, e ele foi lá, na cara de um, na cara do outro, na cara dele. Quando chegou na frente dele, ele parou assim. Quando ele estendeu a mão e ia baforar, ele foi lançado para trás. E ele olhou e disse, o que é que você está fazendo aqui? Você não pertence a esse lugar. Ele disse, eu estava passando, eu entrei, mas o que eu fiz? Ele falou, você está todo sujo, mas ainda tem fogo na sua cabeça. Você não pode estar nesse lugar. Irmã, deixa eu te dizer algo. Você que está aqui nessa noite, eu não sei da sua vida, o que você tem passado, o que Deus já te proporcionou e onde você chegou hoje. Talvez você diga, pastor, Deus já me usou tanto. Pastor, eu já fui tão abençoado. Pastor, eu era um líder, eu abri mão da minha célula. E o diabo diz para você, não tem jeito, você não volta mais. Eu quero dizer, ainda tem fogo sobre a sua cabeça. Ainda tem fogo sobre a sua cabeça. E se você numa atitude nessa noite disser, Senhor, acende essa chama de novo, eu quero ver esse fogo na minha cabeça de novo, nós vamos soprar, e o fogo vai reacender na sua vida, meu irmão. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, porque tem gente aqui nessa noite que precisa sair daqui incendiado pelo poder de Deus, pela glória do Senhor, e voltar a ser usado com a revelação correta da casa do Pai. Esse é o lugar de trabalho, esse é o lugar de provisão, esse é o lugar, meu irmão, de cuidado, esse é o lugar de proteção. Deus te colocou aqui, e Deus quer te usar como nunca antes na sua vida. Oh, querido, eu quero orar por você. Você que está aqui e disse, pastor, eu abri mão. Eu abri mão do meu chamado, abri mão da minha liderança, eu abri mão dos caminhos do Senhor. Quem sabe nessa noite aqui tem alguém que já foi um servo fiel e hoje está vivendo no pecado. Você comeu na mesa do Pai e hoje está disputando alfarrobas com os porcos. Deus não quer essa vida para você. O diabo diz para você, não tem jeito, mas no reino do Espírito ele sabe. Ainda tem uma faísca de fogo na sua cabeça. E essa faísca vai acender nessa noite. Não no último dia, nessa noite. Vai acender sobre a sua vida. Por favor, feche os seus olhos. Nós vamos orar. E você que nessa noite entrou aqui e diz, pastor, pois tudo que o Senhor falou foi para a minha vida. Eu quero reacender, eu quero começar a minha caminhada. Eu quero retomar o meu chamado, a minha liderança. Sai do seu lugar e vem aqui. Nós vamos acender esse fogo na sua cabeça. Pode vir em nome do Senhor Jesus.
Oh, xaralabacaxerianda labacaxaralabababa. Oh, há muitos filhos pródigos. Deus vai remover a visão do desperdício, a visão do egoísmo, da independência, do individualismo. Oh, xaralabacaxeriandalaba. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Se o seu líder está aqui, fala com ele: líder, me dá uma chance. Eu quero voltar, eu quero retomar. Não há nada mais precioso do que ser usado por Deus. Oh, meu Pai. Oh, xaralabacaxeriandalaba. Minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero mandar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Agora a igreja, começa a orar agora e diga: Senhor, acende essa chama. Acende essa chama. Alguém aqui que Deus vai restituir completamente, como aquele filho pródigo a quem o pai falou: pega uma roupa nova, põe anel no dedo, sandália nos pés e vamos celebrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Aleluia. Vamos matar o bezerro cevado. Há uma festa preparada para o seu retorno nesta noite. Venha, querido, em nome do Senhor Jesus, e diga: Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. Oh, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Começa tudo de novo. Você vai trilhar no mesmo caminho, mas com uma visão diferente. Oh, xaralabacaxeriandalabaxaralababa. Espírito, quero matar minha carne, fazer a vontade do teu Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Talvez alguém diga: pastor, Deus ainda pode usar a minha vida. Você não imagina quanto, querido. Se nessa noite você se põe diante do Senhor e, como filho pródigo, diz: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, mas hoje eu quero ser usado. Trata com a minha vida, me dá a oportunidade. Eu quero te trabalhar, eu quero te servir, eu quero ser uma bênção de novo. Eu quero cuidar de uma célula novamente. Eu quero apacentar vidas. Eu quero fazer aquilo que está no teu coração. Eu quero ser herdeiro dessa herança, dessa unção, da bênção do Senhor que Ele tem depositado nessa casa. Eu quero essa herança, essa bênção sobre a minha vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito da vida, Espírito da verdade, sobre a vida de cada irmão, sobre a vida de cada irmã, sobre a vida de cada jovem nesta noite, Senhor. Oh, abre os olhos, que haja luz, que haja luz, que haja luz, haja luz,
haja luz, haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Receba a revelação da casa do Pai, a revelação da casa de Deus, a revelação da sua casa, a revelação da obra, a revelação da edificação da igreja. Oh, Espírito